E aí vamos voltar aqui pro Cunha, a gente comentar sobre outra questão, que a gente vai falar de 2022. Eu não sei muito bem porque eu coloquei... lembrei porque eu coloquei aqui. Não é para 2022 ainda. A gente vê nessa questão toda do judiciário brasileiro. A gente viu recentemente a questão da PEC 5 sendo debatida. E, vez ou outra, eu sempre falo assim, às vezes, como a direita brasileira tem uma certa carência de memória política, que é basicamente ser um conhecimento da história, que já aconteceu no passado. Para olhar o passado e olhar o presente, tentar entender como é que a gente chegou aqui, onde é que o problema nasceu, para tentar resolver da melhor maneira. Olha o que o Cunha falou lá pro Emílio, pro pessoal do Pânico. Vejam só. Que colaborou, que fez muito que isso chegasse ao estágio que está, é o apoio incondicional que toda a grande mídia deu a esse processo de criminalização da política. Nesse sentido, você acha que... Na época tinha o... Até o momento. Não, então... Esse processo que a gente vive hoje, de tudo, quem contribuiu foi a mídia. E ele não está errado nesse diagnóstico. Na verdade, quem começa com esse diagnóstico foi o próprio Emílio, falando o seguinte, que a época lá, que teve até a Operação Lava Jato, tudo, a mídia teve um papel de criminalizar a política. A partir do momento que a política se torna um crime, as pessoas que apoiam políticos são criminosos. Ou seja, a justiça aí só está fazendo realmente justiça, né? Não, olha só, estamos protegendo a democracia brasileira. Quantas pessoas aí, né, que propagam as coisas na internet que não pode. Não pode. Perigosíssimo. O Alan dos Santos, perigosíssimo. Não, perigoso. A mídia criou todo esse cenário. Tudo a mídia tenta criminalizar. Eles tentam criminalizar Bolsonaro todo santo dia. Eles tentam criminalizar os apoiadores do governo todo santo dia. Mas vamos continuar vendo o que ele tem a falar. Hoje. O do que você fala? Em geral. Você pega mesmo essa história do Ministério Público, você vai falar que vai controlar o Ministério Público, virou um cabo de guerra, como foi na época que você estava falando das manifestações, que começou em 2013 com o negócio do aumento da passagem aqui, aquelas manifestações em São Paulo, que tinha a PEC 37. O que era a PEC 37? Era a PEC de dar o poder de investigação para a polícia. A polícia fazia os inquéritos. Não. Aí o Ministério Público fez uma campanha em cima daquela, que eu me lembro que o presidente da Câmara, o Henrique Alves, ele pegou a PEC e ele mesmo botou a PEC para votar no outro dia e derrotou a PEC, obrigando todo mundo praticamente a votar contra a PEC. Sim, eu lembro que é dos procuradores. A PEC não era ruim, não. A PEC era boa, era correta. Então o que aconteceu? Foi uma pressão política que ele entregou. Mesma forma agora. A capacidade que eles tinham hoje, naquela época, era muito maior que tinha de organizado que hoje. Hoje, quando você vê Tom Dallagnol defendendo contra a PEC, já ajudou a aprovar a PEC, ajuda a aprovar. É melhor que ele fale muito. Quanto mais ele falar, melhor. Agora, algum controle, porque se o Ministério Público, que nem poder ele não é um poder. Ele quer se comportar como poder sem controle? Você pode discutir que o controle A não é o correto, o B não é o correto, vai discutir qual é o controle, mas algum controle tem que ter. É uma coisa absurda a gente ficar sem controle do Ministério Público. A prova está aí que esse procurador que foi demitido agora do Outdoor lá em Curitiba era o procurador que cuidava do meu caso. Era o que me confrontava. Então, é esse cara. Você vê, os problemas com o Ministério Público não são de agora. E se pergunta, o Brasil não tem jeito. Parece que não tem jeito, tudo dá errado. Pelo menos aí nesse ano tivemos 2 propostas para tentar colocar alguma coisinha, algum freiozinho no Ministério Público. Teve essa PEC 37 ano passado, nem lembrava, dos procuradores, os policiais poderem fazer os inquéritos. Já conversei com os policiais, tem um policial na família e, assim, normalmente o pessoal reclama até do Ministério Público. Fala assim, o poder realmente de investigação muitas vezes está na polícia. É a polícia que está lá, no dia a dia, na pista. Conhece os pormenores. Tem coisa que, beleza, às vezes é melhor, realmente passar o Ministério Público, crimes do colarinho branco e tudo mais. Mas a polícia também é bem capacitada. E quantas vezes a coisa não vai, por isso, por ela, aquilo, outro. A gente pelo menos percebe que, quando ele fala do Tom Dallagnol, eu acho interessante esse diagnóstico. Hoje, pelo menos assim, uma parte das pessoas no Brasil entende que, cara, olha só, esse pessoal aqui, beleza, eles lutam contra a justiça, mas tem um interessezinho político aqui. E a gente começa a entender que entre falar que vai combater a corrupção e realmente combater a corrupção tem, assim, né, uma certa distância entre uma coisa e outra. Então, cada vez mais as pessoas elas vêm despertando para a política. E acho que depois o Emílio fala sobre isso, está no terceiro áudio, como Bolsonaro
Isso que é interessante. Bolsonaro, ele não é apenas um presidente, mas ele é um professor. Porque o miserável do presidente, Bolsonaro, ele faz um monte de maluco se interessar em acompanhar a política brasileira. E aí a sociedade brasileira tá ficando cada vez mais madura, a ponto que hoje a gente comenta sobre o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o que está acontecendo nas comissões. A gente está comentando sobre uma PL específica, ó, aquele artigo tal, e aquele ali, ó. A gente está prestando atenção em julgamentos para ver o que pode estar saindo nos autos que vai impactar no... Olha que discussão maluca a gente está tendo nos anos de 2021. Quando na minha vida eu esperei que eu ia estar comentando sobre isso. Nunca. É Bolsonaro, né? Esse é um cara... O que fala desse maluco, né? É Bolsonaro, cara. Ele tem um poder assim gravitacional ao redor dele que puxa todo mundo pro debate. Goste você... O cara, ele tem essa aura ao redor dele. Não tem o que falar. E você vê, ainda no âmbito aí, né? Mentiras, desinformação. Bonorinho, Jair Messias Bolsonaro derrotou governadores no Supremo em batalha por fake news na pandemia. Sabe o que foi que aconteceu? Mandatários acionaram o presidente por mentir sobre repasses federais aos estados e atentar contra o Pacto Federativo. Bolsonaro falou no Twitter dele, colocou quanto dinheiro ele mandou para cada estado. Aí os governadores foram falar, vamos acionar Bolsonaro por propagação de fake news. E aí, nessa questão, os governadores foram derrotados. O choro é livre, né? O choro é livre. Você vê, Bolsonaro fala, ó, estamos mandando esse dinheiro aqui pro estado, deixa as pessoas... Ih, rapaz, aquela história lá que Bolsonaro não liga pro povo, não cai bem, né? Não cola, né?